Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser por que eu não quis ser professora em Portugal, por que eu não validei os meus diplomas e quis dar aulas, né, lecionar aqui em Portugal. Eu coloquei 5 motivos, eu deixei aqui anotado justamente para não ser um vídeo longo, né? Os outros vídeos até que foi um pouquinho mais extenso, esse vai ser mais curto, e é justamente para dizer os 5 motivos que eu não quis ser professora em Portugal. Então, o motivo número 1 seria a dificuldade em si. Eu sei o quão burocrático é ser professora em Portugal. Eu não estou dizendo que é impossível. Conheço pessoas, já ouvi falar, não conheço nenhuma professora brasileira que leciona aqui, mas já vi na internet algumas pessoas comentando e eu sei o quanto é burocrático. E assim, me fazia uma pergunta que era: como é que eu seria funcionária pública ou então lecionaria, né, daria aula aqui em Portugal, sendo que toda a minha vida acadêmica foi no Brasil? Então, meu ensino básico, faculdade, pós-graduação, tudo no Brasil. Como é que eu vou lecionar em Portugal? Porque mas é o mesmo idioma. Não é o mesmo idioma, a vida acadêmica é outra. Então eu pensava assim, não quero focar tanto na parte burocrática em si, mas também porque eu me fazia esse questionamento. E assim, cara, por que me contratariam e não contratariam uma professora que toda a sua vida acadêmica foi em Portugal mesmo? Motivo número 2 seria: não queria mais atuar na área da educação. Foram 17 anos sendo professora, 12 anos no funcionalismo público, muitos anos trabalhando 3 horários. Então, assim, cansei, definitivo. Não cansei tanto do lecionar em si. Eu gosto muito de ensinar, então acho que até por isso a questão de criar esse canal e estar aqui conversando com vocês e poder continuar estudando e trazendo conteúdo. Então eu vi outras formas de ensinar que não seja necessariamente na sala de aula, mas eu cansei do sistema. Eu percebo que o sistema vai ser muito difícil mudar. Uma infinidade de greves, a desvalorização dos professores, sala de aulas lotadas, ter que trabalhar 3 horários se quisesse ter um valor razoável, né, de dinheiro ao final do mês. Então, assim, cansei, e esse foi o segundo motivo. Não quis mais atuar na área de educação. O terceiro queria ter minha própria rotina. No Brasil, muitos anos eu atuei lecionando manhã, tarde e noite. Então, assim, praticamente não vi a infância do meu primeiro filho. Era sempre nos intervalos entre uma escola e outra, e aos finais de semana. Então, assim, não tinha qualidade de vida para malhar no horário que eu quisesse. Então, assim, eu queria, assim, não, em Portugal eu quero acordar pela manhã, antes de me alimentar em jejum mesmo, eu já faço atividade física, eu administrava qual o horário que eu acordo, qual o horário que eu vou dormir. Então, assim, queria ter a minha rotina, qual o horário que eu vou trabalhar, quantos dias na semana, e isso, pelo menos no Brasil, na área da educação, eu não tinha esse controle. E aqui eu queria ter esse controle. A minha rotina, criar a minha rotina, não trabalhar mais para ninguém, não ficar preocupada com a questão do horário de chegada, horário de saída, criar a minha rotina, ter uma qualidade de vida baseada na rotina que eu criei. O quarto motivo é porque eu sabia que ia ganhar mais do que sendo professora. Por ser empreendedora, por ter essa veia empreendedora, eu sabia que se eu montasse algo aqui, eu ia ganhar mais do que se eu fosse professora em sala de aula. Ser professora seria um salário certinho e numa área que eu já atuava há muitos anos? Com certeza. Mas eu queria ir além. Eu não queria depender só daquele salário de professora. E assim, Portugal não é muito diferente do Brasil em relação à valorização dos professores. Não estou dizendo que é a mesma coisa, porque no Brasil, além do salário, tem a questão das escolas, com muitos alunos em sala de aula,
são outros problemas, mas isso não quer dizer que Portugal também não tem os seus problemas. Eu não entendo muito da área da educação, porque como eu falei para vocês, esse canal aqui eu quero trazer coisas que realmente eu tenha um embasamento, e aquilo que eu não tenho eu vou deixar claro. Então assim, eu não entendo como é a dinâmica. Quem quiser inclusive contribuir nos comentários explicando como é que é a dinâmica para ser professor aqui em Portugal, e aí os outros vão lendo, porque acaba sendo um diálogo daquilo que eu não sei tão bem, e você no comentário vai identificando. Mas vou citar aqui um exemplo. No Brasil, pelo menos em Manaus, quando eu passei nos 2 concursos públicos e quando eu fui chamada, eu pude escolher qual a escola que eu queria atuar. E a escola era baseada na minha área, né, onde eu morava. Claro que em alguns momentos aquela escola que eu queria já tinha um professor de artes, então eu tinha que escolher uma outra escola um pouco mais longe, e às vezes, dependendo da zona que você mora, só tinha escola bem longe, mas continuava sendo na sua cidade, né? Mas se deslocava uma certa distância. Aqui em Portugal eu não sei como é a dinâmica, quem quiser explicar nos comentários, mas pelos comentários que eu percebo e também de muitos professores dos meus filhos reclamando, é que assim, primeiro que a cada ano você pode ser trocada por uma outra escola. Não é uma coisa assim, não. Você passou no concurso, ficou nessa escola e vai ficar anos e anos e anos, né? A gente sabe que no Brasil, na maioria das vezes, a gente é alocada naquela escola e pode ficar por muitos anos. E às vezes, um ou outro momento é que muda de escola. Mas na maioria das vezes, fica ali naquela escola por um bom tempo. Aqui não. A cada ano, você pode ir para uma outra escola diferente. Não tem né, aquela escola fixa. E aí a maior reclamação de todas é a questão o concurso é em nível nacional. Então você faz um concurso em Portugal, mas você pode morar numa cidade e ter que lecionar em outra cidade. Então imagina que você mora numa cidade mais afastada de Lisboa, de Porto, né, ou dos arredores, que é onde está a maior concentração de alunos. Pode ser que você tenha que se deslocar da sua cidade, que tem menos pessoas, para uma cidade com mais alunos. E aí não tem casa, vai ter que alugar uma casa. Os aluguéis aqui estão absurdos. Então, assim, é uma qualidade de vida que complica bastante. Imagina você passar a semana toda numa cidade onde você trabalha e só aos finais de semana ver família. Então, eu vejo que é a realidade de alguns professores que reclamam bastante desse contexto. Agora, eu não sei se é uma coisa né, nacional, ainda não entendo essa dinâmica de como é que é para ser professor aqui em Portugal, mas é uma das coisas que reclamam, que você pode ter que lecionar em outra cidade que não é a sua. Então eu não queria isso, não ter o controle, não ter uma rotina do meu dia a dia, ganhar pouco. Eu queria ter o controle do quanto que eu poderia ganhar ao mês, sem estar me limitando, que não, eu vou ter que ir para a sala de aula, vou ter que trabalhar de tal hora, e complemento a isso eu vou ter o meu negócio, que é justamente o 5º motivo. Eu queria ser empreendedora a 100%. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Aqui eu não estou defendendo que ser empreendedor é para todo mundo, né? Tem muita gente na internet que não, a melhor coisa é ter o seu próprio negócio. Tem pessoas que vivem bem ganhando seu salário fixo, trabalhando de tal hora a tal hora para alguém. Então poderia ser alguém que está vindo para cá, para Portugal, e que adoraria ser professor e que iria estar super feliz em foi professor no Brasil e ser professor aqui em Portugal. Não era o meu caso. Eu sempre tive essa veia empreendedora. Eu acredito até que eu passei em 2 concursos públicos, mas por me inspirar pela família. As minhas tias são funcionárias públicas, as minhas primas são funcionárias públicas. Eu venho de família por parte de mãe que muitos
foram funcionário público e me espelhei naquilo, digo, não, vou estudar, né? Sempre gostei de estudar, de focar e para ter algum objetivo, então passei nos 2 concursos públicos. Mas se eu for olhar para trás e ver a minha veia mesmo, o empreendedorismo falava mais alto do que realmente a estabilidade de um concurso público. Inclusive, eu não acredito em estabilidade. Para mim, aquela frase, estabilidade não existe, não existe. Um momento eu vou fazer um vídeo falando mais sobre essa minha mentalidade, né? Mas assim, nunca me apeguei nessa coisa, ser funcionária pública, vou me aposentar. Claro que por muitos anos, quando eu passei, achei que eu ia me aposentar, ok, mas assim, aquilo foi desgastando e eu fui vendo que eu estava me perdendo do que realmente eu gosto de fazer, que é empreender, ter clientes, ter não ter um limite de quanto eu vou ganhar ao mês. Então, assim, a gente sabe que no empreendedorismo tem a montanha russa dos altos e baixos, mas eu tenho, como é que se diz? Eu aguento isso. Então, assim, aqui em Portugal, eu queria testar essa versão Helena empreendedora. Então, esses foram os 5 motivos porque eu não validei o diploma, nem fui atrás de ser professora aqui em Portugal. Então, espero vocês no próximo vídeo. Me comentem, né, se gostaram, né, desse tema, se querem que eu traga outros temas relacionados a isso, ou então quais são, me falem quais outros temas que vocês querem que eu traga aqui para o canal e compartilhe aí o canal com outras pessoas que vão gostar desses temas que eu venho tratando aqui, e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!